Bom dia, meus queridos. Eu me chamo Felipe de Souza Santos, sou professor de Física, formado pela Universidade Federal de Rondônia, e hoje nós iremos ver a respeito das leis de Newton. E nós iremos ficar restringidos apenas à parte da teoria, a parte do cálculo que envolve as três leis, mas voltado para a segunda lei, né? Para a gente escrever as equações do movimento, isso daí vai ser nas aulas posteriores, ok? Então, vamos iniciar? Quando a gente vai estudar as três leis de Newton, a gente tem três protagonistas dentro desse conteúdo, que seria a força, que seria a aceleração e a massa. Se você está aqui, acredito que você já tenha passado pelo conteúdo de cinemática. Você viu lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, como que são as equações quando a nossa aceleração ela é constante, ela não é igual a zero. Então a gente viu no segundo bimestre, no primeiro e no segundo bimestre, que a aceleração ela é responsável por alterar o movimento do corpo. Só que a gente vai ver hoje que o que realmente é responsável por alterar o movimento do corpo, na verdade é a força. A aceleração ela está ligada ali com a velocidade variando de segundo a segundo. E assim como a velocidade, a aceleração ela também pode ser negativa. Então, a aceleração positiva é quando o corpo ele está sendo acelerado. Então, a velocidade está aumentando progressivamente a cada segundo que se passa. Quando a nossa aceleração ela é negativa, isso significa que o nosso corpo está parando. A gente chama de movimento retardado quando o corpo está parando. E quando ele está acelerando, movimento acelerado. Tudo bem? E para esse estudo, nessa aula, na verdade, em toda a mecânica, a gente sempre vai considerar, principalmente no ensino médio, a gente vai considerar que força, massa e aceleração, elas serão constantes, elas não vão estar variando, para facilitar o cálculo. Porque se a nossa força ela varia com o tempo, a gente teria que aplicar algumas regras matemáticas criadas por Isaac Newton, chamadas de derivadas. E aí não tem a mínima condição de passar isso para vocês agora no ensino médio. Então a primeira lei de Newton ela vai estar relacionada com a inércia. Só que primeiro, o que é inércia? Gente, inércia está intrinsecamente ligada com a massa de um corpo. Tentem pensar no seguinte: o que é mais fácil de arrastar? Uma caixa d'água vazia ou uma caixa d'água cheia de água? Bem, é mais fácil arrastar uma caixa de água vazia. Mas por que isso acontece? Justamente por causa da massa. Então vocês devem estar pensando, porque quando tem água o corpo ele fica mais pesado. A gente vai ver também a diferença entre massa e peso. Massa aqui dentro das leis de Newton, é uma constante. E peso, ela já varia dependendo da gravidade. Então, a massa ela está ligada com a inércia. Então, a inércia é a tendência das coisas de resistir a mudanças no seu movimento. Tentem pensar no seguinte, um outro exemplo. Você está numa ladeira, não precisa ser uma ladeira tão íngreme, mas numa ladeira. E aí um amigo seu joga um pneu na sua direção. O que é mais fácil de parar? É mais fácil de parar um pneu de uma bicicleta ou um pneu de um trator, de uma retroescavadeira? Obviamente o pneu, o que é mais fácil, né? O pneu de uma bicicleta. Então a massa está relacionada com a inércia. O quão difícil é arrastar um objeto ou alterar o seu estado de movimento, estando em repouso ou estando em movimento, né? Diferente, com a velocidade diferente de zero. Então a inércia está relacionada a isso. E a primeira lei de Newton trata justamente da inércia dos corpos. Então todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força não nula seja exercida sobre ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a caneta em cima da mesa de vocês, ou o computador, ou o livro, qualquer coisa que seja que esteja em repouso, ele vai ficar em repouso para sempre, a menos que uma força não nula, né? Eu tenho aqui esse bichinho aqui, esse adaptador de fone de ouvido, ele estava em repouso, então eu alterei o seu estado de movimento, justamente porque eu apliquei uma força sobre ele, uma força não nula. Então uma força não nula é uma força que seja diferente de zero, mas a tendência desse corpo aqui é estar em repouso, é estar parado.
Só que aí tem uma outra condição, ele diz que é movimento uniforme em linha reta. Isso também é inércia. Todo corpo que está viajando a uma velocidade constante, na verdade qualquer tipo de velocidade, ele também tende a ficar em inércia, se movimentando em linha reta. Um exemplo, se a gente está no espaço sideral, vamos tirar todos os planetas e toda essa região onde nós estamos, num raio de vários anos-luz, está longe de qualquer tipo de gravidade, qualquer tipo de força que venha alterar o movimento. Então eu pego uma caneta, eu não tenho uma caneta aqui comigo, vou pegar essa régua aqui. Então eu pego essa régua e jogo ela em uma linha reta a, não sei, 2 metros por segundo. Isso também é inércia. Por não ter nenhuma gravidade influenciando no movimento desse corpo, essa régua vai permanecer em linha reta e numa velocidade constante para sempre. A menos que ela atinja algum planeta, não que atinja algum planeta, né? Mas que a influência gravital de algum planeta venha alterar o movimento dela. Ok? Então, no espaço sideral, isso aconteceria. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, não, né? Mas na realidade, aqui no planeta Terra, a gente vê esse tipo de situação, o corpo tendendo a seguir numa linha reta, nessa inércia, tendendo a seguir uma velocidade constante em uma linha reta, sim. Se você pega ônibus, toda vez quando o motorista ele faz uma curva muito brusca, primeiro, se você estiver de pé, você tem que se segurar com força porque você vai sentir o seu corpo sendo lançado para a janela do ônibus. Se você está sentado, você vai se sentir colado no ônibus. Se você estiver dentro de um carro, você vai sentir o seu corpo sendo colado na porta do carro. Esse efeito que nós passamos quando o carro está passando num viaduto, né, num retorno, é a inércia. Se nós fôssemos soltos, se nós caíssemos, Deus me livre e me guarde, né? Do carro em movimento ou do ônibus em movimento, nós seguiríamos uma linha reta. Então, a gente tem um exemplo de acidentes de moto em corrida, né? Em circuitos. Então, vocês podem ver aí que a pista, ela faz uma curva para a direita. Só que toda vez quando há um acidente numa curva, nessas corridas esportivas, o piloto e o automóvel, seja uma moto, seja um carro, vai seguir numa linha reta. Agora, se fizesse uma curva, ele pode acreditar que isso daí é obra satânica, né? Não é coisa de Deus. Então, um exemplo de seguir em uma linha reta, e nessa seguindo numa linha reta com uma certa velocidade, é num tipo de acidente numa curva. Então, ele vai seguir numa linha reta. E o outro exemplo é simplesmente um corpo parado. Então, a tendência dos corpos é permanecer ou parado ou em uma velocidade constante. A gente vai agora para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela pode ser resumida apenas numa equação, F igual a ma. E essa equação é das equações mais famosas. Lembre-se, a força está ligada à alteração do movimento do corpo. É ela quem altera, é ela quem bota o corpo em repouso, a força, e é ela quem bota esse mesmo corpo em movimento. Então a gente tem que a aceleração do objeto é diretamente proporcional à força resultante atuando sobre ele. A aceleração é proporcional à força. Tem o mesmo sentido que essa força e é inversamente proporcional à massa do objeto. O que significa inversamente proporcional? Isso significa que quanto maior a minha massa, a gente tem uma força constante sendo aplicada e uma aceleração. Então, quanto maior a minha massa, menor vai ser a minha aceleração. Então, fica mais difícil para a gente movimentar um corpo com uma massa muito grande em comparação a um corpo com uma massa pequena, se a gente utilizar a mesma força. Então, quando fala que é inversamente proporcional, isso significa que quando a minha massa aumenta, a minha aceleração ela diminui. E quando a minha massa diminui, a minha aceleração ela aumenta. Professor, essa equação serve para descrever qualquer movimento? Serve, só que tem muitas limitações as leis de Newton. As leis de Newton elas são práticas para movimentos fáceis.
simples. Um pêndulo, por exemplo, um bloco deslizando num plano inclinado, um bloco sendo arrastado, sendo puxado por uma polia, não sei, esses movimentos mais simples. Agora, se a gente trabalhar com um sistema onde nós temos um plano inclinado deslizando, um plano inclinado não, um bloco em cima de um plano, né? Onde o bloco está se movimentando e o plano está se movimentando, aí as coisas complicam. Então, as leis de Newton elas ficam extremamente chatas, complexas, e aí a gente recorre para outros métodos. No canal nós temos alguns poucos vídeos sobre a mecânica de Lagrange. Lagrange já entra justamente porque nessas situações Lagrange é mais prático de ser aplicado que as próprias leis de Newton. Qual outra limitação? Para grandes velocidades. Quando Isaac Newton, quando Albert Einstein ele publicou os seus postulados da relatividade, ele descobriu que a segunda lei de Newton ela não é universal. Ela não serve para todos os casos que estão presentes na natureza. Então a gente descobriu, quer dizer, Einstein descobriu, né, que quando nós estamos próximos da velocidade da luz, velocidades aproximadas, 80% da velocidade da luz, 70% da velocidade da luz, a nossa massa, que até então era considerada uma constante, que não tinha como variar, a não ser que você coma como leitão, aí você vai engordar. A nossa massa, ela era constante para as leis de Newton, só que quando nós chegamos próximo da velocidade da luz, a nossa massa ela começa a aumentar. Então, sabe-se hoje que é impossível um corpo que possui massa, que possui átomos, alcançar a velocidade da luz. Porque para se alcançar a velocidade da luz, um corpo que tem massa atingir a velocidade da luz, ele tem uma massa infinita. Só que para ter uma massa infinita, você precisa acelerar esse corpo com uma energia infinita. Então, isso é fisicamente impossível. Então, é impossível uma massa atingir a velocidade da luz no vácuo, tá bom? Então, as leis de Newton não funcionam para corpos extremamente velozes, ok? Então, nós temos essas limitações. A primeira é uma limitação mais prática, no que diz respeito a quando o movimento é complexo, a gente não utiliza mais leis de Newton, porque não é viável, né? Vamos utilizar a palavra rentável, mas não era a palavra que eu queria utilizar. Mas não é rentável utilizar as leis de Newton para movimentos complexos. A gente utiliza a Hamiltoniana, a Milton-Jacobi. Hamilton-Jacobi é difícil para entender. Mas Hamilton-Jacobi e Lagrange. A gente utiliza esses três métodos aí. E a outra limitação é para grandes velocidades. Essa equação ela serve para casos particulares na natureza. E esse caso particular é para velocidades pequenas. Velocidades acima, a gente já entra na mecânica de Einstein. Então, um exemplo é a gente empurrando um carrinho de supermercado, a bola, e mais uma vez, tá? Como foi lido no enunciado, a aceleração e a força elas têm a mesma direção, elas são paralelas, ok? E por fim, a gente tem a terceira lei de Newton, que eu acredito que é uma das leis da física mais conhecidas, se não a mais conhecida, mais do que a conservação de energia, inclusive, que é a lei da ação e reação. Então, para cada ação existe sempre uma reação de mesmo módulo e de orientação oposta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a força que o corpo A exerce no corpo B é igual menos. Eu precisava de mostrar para vocês isso daqui, né? Quando eu for fazer os exercícios, aí eu explico melhor. Então, a força que o corpo A exerce no corpo B é igual a menos a força que o corpo B exerce no corpo A. O que isso significa? O que essa equação? Deveria estar aqui, né? Ela significa? Isso significa que quando a gente assiste uma porradaria, né? No ringue, melhor, né? Que ver briga de bêbado, Deus me livre. Ou briga de foice. Coisa horrível.
Enfim, quando a gente está vendo uma porradaria entre duas pessoas no ringue, né, entre dois caras ou duas mulheres, isso quer dizer que a força com que o impacto do lutador A atinge o rosto do lutador B é igual à força que o rosto do lutador B aplica no punho do lutador A. Então, quando a gente está descendo um tapa na cara de alguém, a cara de alguém está dando uma porrada na nossa mão também. É por isso que a gente sente dor. Então, as forças, observem, quando nós temos uma força de contato uma com a outra, a força será igual, terá o mesmo módulo e mesma intensidade, só que o que vai diferenciar é a direção dessa força. Então, quando a gente está empurrando uma parede, a parede também está empurrando a gente. Mas, professor, se uma força é positiva e se a outra é negativa, elas não deveriam se anular? Pelo amor de Cristo. Cada vez que você afirma uma coisa dessa, você vê que você fez um questionamento válido, né? Mas se você afirma que as forças se anulam na terceira lei de Newton, um professor de física acaba morrendo. Eu espero que eu não morra. Então, as forças elas não se anulam, as forças elas vão estar ali presentes. O que pode ser anulado é o movimento. Se um corpo está indo para a direita ou para a esquerda, pode acontecer pode levar esse corpo ao repouso. Só que ainda assim, as duas forças sendo aplicadas nele. Então as forças elas não se anulam, as forças elas estão presentes ali. Então, no que a gente está deitado, o nosso corpo empurra a cama para baixo e a cama empurra o nosso corpo para cima. Mesmo estando deitados e em repouso, porque a gente não fica em movimento, as forças ainda estão ali atuando. Tudo bem? Então, quais as aplicações da terceira lei de Newton? Não. As condições. Quando que a terceira lei de Newton ela não vai funcionar? Primeiro, vamos ver esse exemplo desse carro aí. A gente tem um carro, onde nós temos esse braço mecânico, e esse braço mecânico, ele está ligado a um ímã. E vamos supor que essa barra de ferro que está aqui, eu pedi para o chat remasterizar uma imagem, que é uma imagem bem simplesinha, né? Então vamos supor que essa chapa de ferro ela está grudada aqui no carro. Se eu boto esse ímã bem na frente dessa chapa de ferro, o carro vai andar sim ou não? Bem, se o carro andasse, pronto, para que a gente vai utilizar gasolina? Não é mesmo? Um outro exemplo. Eu consigo voar, sair do chão, puxando o meu próprio cabelo? Não. Isso é impossível. Seria até bom, né? Porque aí eu não precisaria trabalhar de bicicleta. É só puxar meu cabelo. Se bem que meu cabelo tá acabando, né? Eu já tô ficando calvo. Não, isso não é possível. Então, a primeira condição que a gente precisa para que a terceira lei de Newton ela seja válida é que nós precisamos de dois corpos. Quando temos apenas um corpo na jogada, a terceira lei de Newton ela não é válida. Tudo bem? Então, o movimento ele se anula nesse caso. A força magnética ela é uma força que depende exclusivamente da velocidade. E a terceira lei de Newton, a segunda condição que eu tenho para que ela seja válida, é que ela não dependa da velocidade. Toda força que depende da velocidade não respeita a terceira lei de Newton. Porque dependendo da velocidade, por exemplo, se eu tenho um corpo A com a velocidade de 2 metros por segundo e eu tenho um corpo B, né, uma partícula no caso, a 1000 metros por segundo, gente, por causa dessa equação ali, a interação entre esses dois corpos não vai respeitar a terceira lei de Newton, porque o corpo B está a 1000 metros por segundo, então, consequentemente, a força nesse corpo vai ser maior, e no corpo A, a gente vai ter um corpo apenas com 2 metros por segundo, então é um vetorzinho bem pequeno. Não tem a mesma intensidade, a interação entre eles também não vai ser na mesma intensidade. Ok? Então a força magnética não respeita a terceira lei de Newton. Mas professor, acho que você está falando bosta. Né? Eu não acredito muito no que você está falando. Esse livro aqui, eu não sei se vai sair certinho aí, né? Mas esse livro, ele se chama Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. Esse livro aqui, ele é bem avançado. Então, eu descobri só esse ano, depois de 6 anos estudando física, que a força magnética não respeita a terceira lei de Newton.
Então, aqui nas primeiras páginas do segundo capítulo, que ele fala sobre as leis de Newton, ele fala das condições para a terceira lei de Newton ela ser válida. E aí, a condição é que a força ela não pode depender da velocidade. Então, na página 44, ela está falando isso. Tudo bem? E ela também fala sobre forças centrais, só que eu não vou falar sobre isso daqui. Então, ó, eu até destaquei aqui, ó. Página 45. Qualquer força que dependa das velocidades dos corpos em interação é do tipo não central e a terceira lei não pode ser aplicada. Então, a força magnética é um exemplo de uma força que não pode ser aplicável na terceira lei de Newton. Então, está nesse livro aqui. Esse livro é bem complicadinho, é nível mestrado. Mas o cara que consegue resolver os exercícios desse livro aqui, meu irmão, o cara é o Isaac Newton 2.0. Então, alguns exemplos é quando a gente salta. Quando a gente está saltando, o chão empurra a gente e a gente empurra o chão. Quando a gente está andando, a gente joga o chão para trás e o chão joga a gente para frente. Então, é por isso que no filme Interestelar, o Cooper e a... Como é que é o nome, meu Deus? A doutora Brent, eles falam que para ir para frente a gente tem que deixar alguma coisa para trás, né? A terceira lei de Newton. É justamente por causa disso. No foguete, por exemplo, os gases empurram as paredes do foguete, tá? Do metal, e o metal empurra os gases para trás. Então uma parte do gás é jogado para fora, é expelido, mas ao mesmo tempo em que o gás ele é empurrado, ele também empurra o foguete. Então por isso que eles falam, para a gente ir para frente, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. Então para a gente subir, utilizar um foguete, a gente tem que deixar esses gases aqui para trás. Tá bom? Então a terceira lei de Newton seria isso. Bem, aqui eu já falei, e em escalas quânticas também, as leis de Newton elas não são mais válidas. Na escala quântica, a gente tem uma equação que é equivalente às leis de Newton para a mecânica clássica. Na mecânica clássica, a gente tem força igual a massa vezes a aceleração, e na escala quântica, a gente tem a equação de Schrödinger, que de cabeça eu já não vou lembrar. Mas é considerado como uma segunda lei de Newton, né, que é essa equação para a mecânica quântica. Aqui tem um exemplo para... Caraca, eu não lembrar desses exemplos aqui. Esses exemplos aqui eu não vou mostrar para vocês, não, né? Então a gente tem aqui as aplicações, a gente tem os resumos das três leis de Newton. E era isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não entenderam, procurem outros vídeos. Tem um Boaro, que ele explica muito bem. Tem um outro cara, que eu acho que é o David. Ele explica muito bem também as leis de Newton. Gente, o que não falta nesse YouTube é videoaula sobre as três leis de Newton, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção de vocês. Falou!